Salve, galera que se liga aqui no nosso JC Esportes, né? Hoje estreia de novo conteúdo aqui no nosso canal esportivo, né? Vamos falar da Liga Turca, futebol turco, né? Um futebol de torcidas apaixonadas, um futebol interessante, uma das principais ligas também da Europa, né? Fora aquelas 8 ligas principais que a gente conhece, é uma liga importante da Europa. Então, nós vamos começar a cobrir ela aqui no nosso canal JC Esportes, até mesmo em virtude deste surto de coronavírus que nós estamos vivendo, né? Futebol praticamente todo ele paralisado na Europa, uma das poucas ligas que ainda continua com bola rolando é justamente a Liga Turca, né? E dentre as ligas europeias é a única que tem transmissão para o Brasil através do DAZN, né? Da plataforma de streaming. E com a parceria, inclusive, com jogos transmitidos em TV pela Rede TV, né? Então, nós vamos aqui tratar e dar um panorama inicial da nossa cobertura aqui do futebol turco, que nós vamos fazer regularmente aqui no nosso JC Esportes, né? É importante lembrar para vocês, novamente, que a bola segue rolando lá. E teve rodada importante neste final de semana, rodada que poderia ter tido ali definições de disparo de líder ou de aproximação de quem persegue a liderança, a briga pelo título do Campeonato Turco, da Superliga, né, que é como é chamado o Campeonato Turco, porém, foi uma rodada com muitos empates. Nós vamos entrar já neste cenário, né? Sou Adriano Garcia, como você vê aí no GC, e vou falar disso para vocês, certo? Antes, dá aquele recadinho básico que a gente dá para que você se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante a sua inscrição, apoiar este trabalho independente que nós estamos fazendo aqui, ainda numa fase bastante preliminar. Então, se inscreva, você pode fazer por este endereço que está na sua tela, ou se você está aqui no YouTube, aqui, ó, do lado direito aqui da sua tela, no rodapé, você se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, é muito importante, nosso vídeo fica mais visível, compartilhe, indique para os amigos os nossos conteúdos aqui no nosso canal JC Esportes. Se você tiver, comente, por favor, e se você tem alguma crítica a fazer, faça isso através dos comentários, por gentileza, a gente responde tudo que você mandar para a gente, tá certo? Primeiro ponto que é importante a gente esclarecer aqui, o futebol turco prossegue, né? Porém, você pode imaginar, poxa, Adriano, estão negligenciando aí a questão de segurança, o Campeonato Turco deveria parar também. Olha, gente, é importante esclarecer para vocês que a Turquia ela tem pouquíssimos casos do novo coronavírus, né? A situação na Turquia, por enquanto, está controlada. Repito a vocês, a Rede TV mostrou no último final de semana mais um vexame da equipe do Galatasaray, sendo derrotada pelo Konyaspor em Konya, com 2 jogadores a mais, nós vamos falar disso já já, e a Turquia tem 18 casos, está aí na sua tela, né, confirmados do novo coronavírus, né, é um número muito pequeno de casos e totalmente controlada a situação na Turquia até o presente momento, e ainda que tenhamos 18 casos confirmados na Turquia do novo coronavírus, sem nenhuma morte, evidentemente, né, casos ainda muito preliminares, os jogos que estão sendo realizados do Campeonato Turco são jogos sem torcida, e estava acompanhando a transmissão de partidas, tanto pela Rede TV quanto pelo DAZN, do Campeonato Turco, e
os protocolos de desinfetação dos estádios ali, dos ambientes, tanto da parte interna dos vestiários, principalmente, mas inclusive das partes ali que não tinha ninguém, né, da parte da arquibancada, enfim, o trabalho de desinfetação extraordinário feito ali pelo pessoal, pelos funcionários ali dos estádios na Turquia. Então, eles estão seguindo com muita parcimônia, com muita retidão, os protocolos de desinfetação, os protocolos de higiene, e isso faz com que a Turquia, com 18 casos, repito, confirmados do novo coronavírus apenas, possa, por enquanto, até a segunda ordem, manter bravamente a bola rolando por lá, certo? Feito esse esclarecimento, vamos de bola rolando. Né? Nós tivemos, no último sábado, uma vergonha, Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, né, que é a pronúncia correta, o Fenerbahçe, mais uma vez sendo derrotado num confronto contra equipes que lutam contra o rebaixamento. Algumas rodadas atrás, o Fenerbahçe foi derrotado contra o Ankaragucu, né? Ankaragucu, que segue na zona do rebaixamento, trocou de técnico recentemente, venceu na rodada passada, está na boca aí para sair da zona de rebaixamento, mas querendo ou não, o Ankaragucu é um dos times que luta na parte de baixo da tabela, e essa sequência horrorosa do Fenerbahçe começou justamente lá na derrota para o Ankaragucu por 2-1, o jogo em Ankara, lá no dia 15 de fevereiro. Depois disso, perdeu para o Galatasaray, empatou com o Antalyaspor, perdeu para o líder Trabzonspor, perdeu para o recém-promovido, empatou com o recém-promovido Denizlispor na rodada anterior, e vergonhosa a atuação ante o Konyaspor, derrota por 1-0 em Konya, né? Claro, o jogo evidentemente sem torcida, mas o Fenerbahçe não mostrou nenhuma reação ante o Konyaspor, um time totalmente bagunçado, né? Fez várias modificações para ver se consegue alguma coisa ali, mas é um time inofensivo, né? Time de Konya, o Konyaspor, que luta aí contra o rebaixamento, saiu da zona de rebaixamento nessa rodada com esta vitória, em que terminou o jogo com 2 jogadores a menos, um time do Konyaspor muito bem organizado, que mereceu, em todos os momentos, vencer a equipe do Fenerbahçe, que teve no passado recente como ídolo o Alex, né? Um time organizado, sabendo a hora de defender, sabendo contragolpear com muita incisividade, né? Poderia até ter feito mais gols no Fenerbahçe, inclusive quando estava com 10, inclusive quando estava com 9 jogadores, o Konyaspor teve chance de ampliar esse placar de 1-0. Time organizado, time que merece sair da zona de rebaixamento, e acredito que não vai voltar para a zona de rebaixamento, principalmente se repetir o futebol apresentado contra o horroroso, desculpem, time do Fenerbahçe, que é uma verdadeira bagunça, né? Um gol bonitíssimo do meia da seleção da Bósnia, o Bajic, né? Uma pancada no ângulo, vitória do Konyaspor. O Fenerbahçe foi ajudado pela arbitragem. A primeira expulsão totalmente absurda, a segunda você pode até relevar, mas a primeira absurda expulsão, que poderia ter ajudado ali o Fenerbahçe, mas, repito, um time totalmente inofensivo, com 2 jogadores a mais por 15 minutos, não conseguiu ter efetividade nenhuma, não conseguiu dar nenhum trabalho aí ao time do Konyaspor, e mereceu mais uma derrota, repito, segunda derrota nesta reta final do campeonato turco contra equipes que lutam contra o rebaixamento. Se o Fenerbahçe tivesse lutando contra o rebaixamento, teria já 2 derrotas em confrontos diretos, uma situação
vergonhosa do Fenerbahçe, que encontra-se, meus amigos, na 7ª colocação, 13 pontos atrás do líder do campeonato e também atrás aqui, atrás 6 pontos atrás, aliás, 9 pontos atrás, perdão, da zona de UEFA Europa League, que é a 4ª posição, né? Então, por tudo que não vem apresentando vergonhosamente a equipe do Fenerbahçe, não deve, né, se classificar, não deve lutar por classificação para a UEFA Europa League, pelo menos dentro do campeonato, né? Com a tradição que tem, pode ser que na Copa da Turquia consiga o título, e aí com o título a classificação para a UEFA Europa League, né? Mas se não for por aí, não vai disputar a competição europeia, e aí a situação financeira se complica cada vez mais, né? Então o Fenerbahçe, com muitos fãs no Brasil, causando vergonha nestes fãs, né? No Brasil e ao redor do mundo, o Fenerbahçe é o clube mais popular da Turquia e vive uma situação muito complicada. Aliás, se o campeonato tivesse mais clubes de tradição, o Fenerbahçe poderia estar lutando mais embaixo até na tabela, né? Repito, o Konyaspor, muito importante a vitória, porque aliviou completamente da zona de rebaixamento, né? Estava dentro da zona de rebaixamento com 23 pontos. Ao vencer e chegar a 26, pulou para a 13ª posição. O campeonato tem 18 times, né? E aí respira um pouco mais aliviado, deixou o Kazımpaşa para trás, deixou o Malatyaspor para trás, né? E aí dentro da zona de rebaixamento, o Rizespor, o Ankaragucu, né, com 23 pontos, que venceu na rodada. A equipe do Ankaragucu venceu o Rizespor na rodada e luta aí para fugir da zona de rebaixamento, vai enfrentar o Gaziantepspor, né? E o Kayserispor, que é o lanterna, também venceu na rodada o próprio Malatyaspor. Então, essa luta contra o rebaixamento aí, você tem do Konyaspor para baixo. Eu acho que o Gensler Bisley, que é o 12º colocado com 28 pontos, não deve lutar contra o descenso, mas do 13º para baixo, os times lutando contra o rebaixamento. Mas, repito, o Konyaspor muito organizado, não acho que vá lutar para cair, não. Passado este momento Fenerbahçe, esse momento depressivo, né? Vamos seguir falando da rodada dos principais times turcos, e aí algumas decepções, né? Porque nós tivemos no domingo e hoje esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, 3 jogos que poderiam ser jogos a dar uma luz diferente à luta pelo título, mas que acabaram sendo mornos e acabaram não tendo vitórias de equipes que lutam na parte de cima da tabela, né? Então, para contextualizar para vocês, o Trabzonspor é o líder ao lado do Başakşehir, do Istambul, com 53 pontos, né? Os dois lideram o campeonato turco, né? Por uma questão de saldo de gols, 3 gols a mais, aliás, 6 gols a mais. O Trabzonspor lidera o campeonato com 53 pontos, a mesma pontuação do Istambul Başakşehir. E aí, meus amigos, o clássico entre os líderes do campeonato, um jogo que poderia ser decisivo, se um dos dois vencesse, avançaria na liderança do campeonato, abriria 3 pontos de vantagem em um momento que caminha para o cume do campeonato. Porém, um jogo conservador, não foi isso que aconteceu, né? É importante fazer um esclarecimento em relação ao Istambul Başakşehir. Quando algum narrador aqui do Brasil, seja ele de qual das duas emissoras for, e nada contra elas e muito a favor, mas qualquer narrador que diga que o Istambul Başakşehir é o time do Robinho, ignore.
O Robinho não joga no Istambul Başakşehir. Ele é um jogador eternamente reserva que não entra na equipe do Istambul Başakşehir. O Robinho é totalmente coadjuvante nesse time. Na temporada passada, ele até chegou a jogar algumas partidas, a ser titular, mas nessa temporada ele é totalmente coadjuvante na equipe do Istambul Başakşehir. O grande nome dessa equipe do Başakşehir, do Istambul, vulgo time do Robinho, não caia nessa, é o Dembaba. E foi o Dembaba que abriu o placar 1-0 ali, 10 minutos da etapa final, porém, ali, 7 minutos depois, com gol contra ali do Skertel, o Trabzonspor chegou ao empate 1-1, empate importante para o Trabzonspor, que continua na liderança do campeonato. Claro, o jogo era dentro da casa do Trabzonspor, lá em Trabzon, porém, não tinha torcida. O fator conhecer o campo é o fator casa ali, mas não tinha torcida. 1-1, importante para o Trabzonspor se manter na liderança. Do Trabzonspor, a luta pelo título segue viva e sem novidades. Sem novidades também, a disputa para alcançar os líderes. Teve uma grande chance a equipe do Galatasaray, terceiro colocado, 3 pontos atrás com 50 pontos, enfrentando o Beşiktaş, clássico de duas das maiores equipes turcas, né? São 3 as grandes equipes turcas e a quarta é o Trabzonspor. E o Galatasaray perdeu uma grande chance ao empatar com o Beşiktaş em 0-0, né? Se tivesse vencido o Galatasaray, ficaria a 1 ponto dos líderes e abriria ainda mais essa emocionante disputa pelo título do campeonato turco, né? 0-0, então, entre Galatasaray e Beşiktaş, né? Galatasaray, de vários nomes que a gente conhece aqui, jogadores brasileiros, o Mariano, o Marcão, na meia ali tem o Belhanda, o marroquino que a gente conhece bem, tem o Lemina, o gabonês que a gente conhece bem, né? Tem o Radamel Falcão Garcia e o Feguli, são nomes importantes aí dessa equipe do Galatasaray, nomes que a gente conhece. Pelo lado do Beşiktaş, o Karius, que sempre falha, é o goleiro titular lá, né? Ex-Liverpool. Boyd, atacante americano, é outro jogador bastante conhecido. O egípcio El-Neni joga no Beşiktaş também. O Kevin Prince Boateng joga também na equipe do Beşiktaş. 0-0. O Ljajic, né, é jogador da equipe do Beşiktaş. 0-0. Um jogo que poderia o Galatasaray ter encostado de vez na luta pelo título, e aí camisa pesa, mas o Beşiktaş conseguiu segurar ali 0-0, aquela coisa conservadora, né? E o Beşiktaş, para o Beşiktaş não foi um bom resultado, porque continua 5 pontos atrás do Sivasspor na luta por esta vaga da UEFA Europa League, tá certo? Bom, e aí o último jogo que eu quero repercutir com vocês aqui é o jogo desta segunda-feira, né? Do dia em que este vídeo está sendo gravado. Antalyaspor 1, Sivasspor 0. Esse jogo seria muito importante para o Sivasspor, porque se vencesse, aliás, eu disse que o Galatasaray chegaria a 52 pontos, chegaria a 53 pontos se vencesse, igualando a pontuação dos líderes do campeonato, né? Então, vejam... Não, chegaria a 52, perdão, eu vacilei aqui. Chegaria a 52, ficaria, sim, um ponto atrás. Aí, o Sivasspor, aí sim, se vencesse, chegaria a 52 pontos, ultrapassaria o Galatasaray e encostaria na luta pelo título. Porém, o Sivasspor acabou sendo derrotado pelo Antalyaspor, que é apenas o 11º colocado no campeonato, 1-0 para o Antalyaspor.
gol do Sarri. Sarri, o defensor, marcou ali aos 35 minutos da etapa final, 1 para o Antalyaspor, 0 para o Sivasspor, né? Uma curiosidade interessante do Antalyaspor, que tem um desempenho insatisfatório no campeonato, é que Lukas Podolski jogador, o alemão, né, alemão flamenguista, o Podolski é jogador do Antalyaspor, que não faz uma boa temporada, é apenas o 11º colocado, mas venceu o Sivasspor e evitou, assim, que o Sivasspor se aproximasse nessa luta pelo título turco aí, né? Então, o Sivasspor, até o momento, tem uma posição relativamente confortável na zona de playoff da UEFA Europa League, na 4ª posição, com 49 pontos, 5 pontos à frente do Beşiktaş, que, se tivesse vencido o Galatasaray, encostaria um pouco mais nessa briga, ficaria 3 pontos atrás, ainda distante, mas seria uma vitória importante, até por ser um clássico, tá certo? Bom, em relação ao campeonato turco, é mais ou menos isso, eu falei aqui de Copa da Turquia, então vamos repercutir rapidinho o que pode acontecer na Copa da Turquia, né? Nós estamos na fase de semifinal da Copa da Turquia, os jogos somente em abril. No dia 21 de abril, nós teremos aqui as partidas de volta das semifinais da Copa da Turquia, onde nós tivemos o jogo grande, e que pode definir tudo aqui, Trabzonspor, que é uma espécie de final antecipada, sem desrespeito nenhum. Antalyaspor, inclusive, tem nada menos que Podolski no seu time, então é sempre algo a ser observado, mas é uma espécie de final antecipada até para a grandeza dos times, Trabzonspor e Fenerbahçe. E na partida de ida, realizada no começo do mês aqui, no dia 3, o Trabzonspor venceu por 2-1 o Fenerbahçe. Partida de volta na casa do Fenerbahçe, precisa ali reverter o resultado. Se o Trabzonspor avançar para a final e for o campeão, abre uma vaga para o 5º colocado do campeonato turco, né, para a UEFA Europa League, para o playoff de UEFA Europa League. A 3ª posição ficaria como vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League, né? Caso o Fenerbahçe reverta tudo e vença a final e seja campeão, aí ele consegue essa sobrevida de, pela Copa Nacional, ganhar uma vaga na UEFA Europa League. Na outra semifinal, as zebras, vamos dizer assim, Antalyaspor e Alanyaspor. Foi 1-0 na partida de ida, fora de casa, resultado importante, 1-0 fora de casa para o Alanyaspor, gol do Júnior Fernandes, que é chileno, né? Então, 1-0 para o Alanyaspor na partida de ida, realizada em 4 de março, em cima do Antalyaspor. Jogos de volta lá em abril, repito, né? Então, vamos ver quem decidirá em breve a Copa da Turquia e se Antalyaspor ou Alanyaspor vencerem, ok, a vaga da UEFA Europa League pela Copa da Turquia é deles, né? Caso ganhe a equipe do Trabzonspor, abre a vaga para o 5º colocado na fase preliminar e vaga para o 3º colocado na fase de grupos da UEFA Europa League. Caso vença o Fenerbahçe, é tudo que o Fenerbahçe precisa, porque aí entraria para a UEFA Europa League e teria ali uma condição financeira um tanto quanto melhor, tá certo? O Alanyaspor, eu falo que é a grande zebra, porque tá na 6ª posição do campeonato turco, né? Mas não é um time que encante com grandes nomes, tá certo? Em relação à Liga Turca, é isso, meus amigos, um cenário total inicial aqui para vocês começarem a acompanhar a cobertura que nós pretendemos manter regular aqui
do futebol turco, que tem transmissão, repito, para o Brasil, através do DAZN e da Rede TV. A quem a gente manda um abraço, e mandamos um abraço para vocês também. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, é muito importante. Não deixe de indicar para os amigos e não deixe de comentar este vídeo, principalmente se você tiver uma crítica. Se você tiver uma crítica, comente. Evite fazer alguma coisa que prejudicaria o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigado a todos e até mais.